Fala, meus amigos. Se você clicou para ver esse vídeo, é porque você tem preocupação com o tema ou simplesmente está curioso, porque pensava que Curitiba só tem gente rica. E eu sei que vocês adoram um tema polêmico, mas calma, respira. Eu vou falar sobre isso enquanto a gente caminha pelo centro, tá? Tô começando aqui na Praça Eufrásio Correia, que fica em frente ao Shopping Estação, e é onde fica a Câmara Municipal de Curitiba, na verdade. E a gente vai caminhar pelas ruas do centro, meio que sem destino, assim, eu vou andando por onde dá vontade. Então tenta ficar aqui até o final para entender bem o ponto, beleza? Aproveita e deixa o like e já se inscreve para me ajudar a fazer o canal crescer. A gente está completando aí o segundo mês de canal, ontem inclusive, dia 11. Então deixa aquele like, dá aquele presente aí e se inscreve. Porque assim, gente, vocês demonstram que meu conteúdo faz sentido e eu fico mais motivado para trazer muitos outros temas, a fazer mais gravações aí pelas ruas, né? Então, vamos nessa. Então, tem muita gente que acha que Curitiba é uma cidade de rico, né? Que só tem milionário, Porsches e Lamborghinis. E tem muita gente aqui do sul que acha que é superior com o restante das regiões, por algum motivo. Mas na verdade, a maioria é tão lascado e desigual quanto o resto do Brasil. Isso é estatístico. Os dados são melhores que muitas regiões do país, claro, principalmente muitas capitais, que tem essa desigualdade mais acentuada e mais misturada, vamos dizer assim, em todo canto. Mas não quer dizer que é bom para todo mundo ou perfeito. Ou melhor, não é bom da mesma forma para todo mundo. Mas a realidade ainda é a mesma. Desigualdade e pobreza presentes. Só gente que se acostumou a relativizar as coisas e nos anestesiamos para a realidade, né? E em Curitiba tem uma questão que eu sempre falo para quem pergunta, que é o seguinte: Curitiba tem lugares pobres? Tem bastante lugar pobre, só que no grande centro, é uma região muito grande do centro e bairros adjacentes que são muito bons. E você acaba não vendo o que seria uma favela tradicional, né? Mas lugares mais distantes, quanto mais distante vai ficando, tem lugares escondidos, sim. São lugares mais localizados, é mais focal, assim, entende? Bom, além de Porsches e Lamborghinis, pessoas dormindo debaixo do viaduto? Check. Pessoas pedindo grana e ajuda em todos os sinais da região central? Check. Maioria da população ganhando um salário mínimo ou um pouco mais? Check também. Então o correto seria dizer, na verdade, que o Curitiba é uma cidade de classe média. Eu vou fazer um disclaimer aqui para os desavisados. Talvez tenha gente que esteja caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, no nosso canal, e não entenda muito bem, né, como é que é a nossa visão, o que a gente trabalha aqui. Quem está mais tempo já sabe. Mas esse vídeo aqui, como todos os meus outros, não se trata de juízo de valor. Eu não estou comparando se uma Curitiba é melhor ou pior, sobre mal ou bem, melhor ou pior, enfim. É um vídeo que eu vou trazer informação para quem tem curiosidade de saber mais sobre Curitiba, acabar com alguns mitos também, enquanto a gente caminha tranquilo na rua. E também não ficar uma coisa tão pesada, né? Trazer paz para vocês, aproveitar o rolê e trocar ideia comigo. Essa é a ideia. E esse vídeo não é diferente. E principalmente, quem tem sensibilidade, né, e se comove com a desigualdade social nesse país, vai gostar desse tipo de vídeo aqui, fechou? Outra coisa, para falar sobre isso, e o povo não ficar dizendo que é mentira, eu vou ter que trazer alguns dados aqui daqui para frente, pessoal. Vou falar alguns números, estatísticas, então eu já peço paciência e atenção aos navegantes, beleza? Bom, segundo os dados do próprio IBGE, já nos anos 2000, Curitiba era a quinta capital do Brasil com o maior número de favelas. E ao total, estimava-se já naquela época eram 122. Eu até procurei para saber quantas tem hoje, procurei outro estudo mais atual, porque acho que eles fizeram em 2012, alguma coisa assim.
mas eu não encontrei. Se alguém tem isso atual, coloca nos comentários aí, que eu posso até comentar em outro vídeo, e aí eu coloco como destaque para o restante do pessoal ter essa informação atualizada. E naquela época, perdia apenas para São Paulo e Rio de Janeiro, né, que são os maiores disparados, e Fortaleza, que é de onde eu vim, e Guarulhos, nessa ordem, né? Dos 75 bairros de Curitiba, estimava-se que 37 abrigava já aglomerados, né, que eles chamam de subnormais ou moradias irregulares. E assim, como eu não encontrei esse dado atualizado, vocês vão entender que muito possivelmente ou se manteve ou acabou crescendo essas regiões, pelos dados que eu vou trazer que complementam um pouco essa visão, tá? Principalmente de pobreza e extrema pobreza. Em Curitiba, de 2014 para 2021, a população em situação de pobreza subiu de 7,8% para mais ou menos 13%. E mostra, inclusive, que a renda dos mais pobres caiu em Curitiba e região metropolitana, no mesmo período. Esse foi um estudo feito pela PUC Rio Grande do Sul, lá, uma parceria, e eles utilizaram dados do próprio IBGE, mas utilizaram como critério para mensuração da linha de pobreza a renda que o Banco Mundial define. Então, acaba sendo um pouquinho maior ali do que hoje a renda de pobreza definida pelo governo. E apesar desses números, ainda assim, a região aqui de Curitiba e região metropolitana ainda fica com a menor taxa de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. E dados recentes do próprio governo federal indicaram que entre março de 2020 e abril de 2021, mais de 15 mil pessoas aqui de Curitiba passaram a fazer parte de um conjunto de moradores com renda mensal, pasmem, de até R$ 89. Sim, R$ 89 para uma pessoa por mês. Quase 17 vezes menos do que a menor faixa do salário mínimo vigente hoje no Paraná. Então hoje estima-se que 84 mil pessoas, mais ou menos, são considerados extremamente pobres, que é um número recorde para Curitiba. Claro, o estudo do governo federal também mostra que a nossa desgraçada, né, pandemia foi a principal responsável, né, que contribuiu para o aumento dessa pobreza em Curitiba e, na verdade, em todo o Brasil. Algo que já vinha se acentuando devido à desigualdade social crescente no país, né, porque a desigualdade ela tem só aumentado. Porque mesmo antes disso tudo, o total já era de 68 mil pessoas. Então foi um crescimento considerável, assim, principalmente com relação à população em situação de pobreza, né? Que, segundo os critérios do próprio governo federal, tinha sido estipulado que é quem ganha de 90 até R$ 178, que se manteve até estável, por volta de 40 mil pessoas nesse mesmo período, né? Eu estou falando de 2020 a 2021. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que hoje as pessoas em situação de extrema pobreza são o dobro das pessoas em situação de pobreza. E o pior, os próprios pesquisadores disseram que esse número pode ainda ser maior, porque é algo muito informal, a gente tem uma economia com muita informalidade e é difícil mensurar muitas dessas coisas. Então eles consideram que a régua que a gente tem para medir hoje não é tão eficiente, então o número pode ser facilmente subestimado, né? Ainda mais porque só está considerando aí nesses números que eu falei quem ganha menos que R$ 89 para a população de extrema pobreza e de 90 até 178, que é considerado pobre. Então se você ganha 179, 200, 300, 400 por mês, não está entrando nessa conta de pobreza e extrema pobreza. Realmente tem uma distorção, né? Então, mas eu estou trazendo aqui um estudo com dados oficiais, com base no que o governo federal hoje entende. Extrema pobreza está o dobro da pobreza, mas a gente sabe que, se for ver, não é bem isso, tem muito mais gente pobre, né? Se a gente for contar alguns reais aí a mais do que esses 178. Mas o fato é o seguinte, Curitiba possui um nível de pobreza menor em comparação com muitas capitais, mas isso não quer dizer que ela não existe. Eu sei que nossos parâmetros no Brasil são um pouco distorcidos, né, gente? A régua tá bem desbalanceada, mas,
mais de 10% de uma população em situação de pobreza ainda é muita gente, meu povo. E como alguns analistas sugerem, isso não mostra controle, e sim as características que tornam, na verdade, o problema muito mais localizado, vamos assim dizer, né? E que mais localizado que em cidades e regiões como o Norte e o Nordeste, que já está generalizado e muitas vezes espalhado, você não consegue mais nem diferenciar as regiões, né? E em São Paulo também, está bastante espalhado isso, né? Beleza, mas você está falando só de pobreza. E as demais faixas de renda, né? Bom, vamos lá. Segundo os dados do IBGE também, em uma pesquisa elaborada pelo Observatório Econômico da própria agência de Curitiba, os dados foram divulgados pela própria agência de Curitiba, aqui do governo, as classes, né, foram divididas da seguinte forma aqui, né, de A a E, sendo a classe E até um salário mínimo, D de 1 a 3 salários mínimos, C de 3 a 5, B de 5 a 15 e A mais que 15. Aí mais que 15 é a galera que ganha 16 salários mínimos, né, aí na faixa dos 20 pila, ou que ganha milhões. Tipo, colocou no mesmo saco. É claro, vocês devem imaginar que a base da pirâmide é bem mais larga, né? Se a gente juntar a classe E, D e C, ou seja, quem ganha até 5 salários mínimos, já dá 51% da população de Curitiba. Ou seja, 51% da população ganha menos que R$7.000, 6.800, mais ou menos por aí. Mas ainda dentro dessa classificação de E até A, fora isso, a gente tem as pessoas que foram classificadas como sem rendimentos. E elas são hoje 9,5% da população. A classe A e B, né, que é quem ganha de 5 a 15 e acima de 15, eu acho uma classificação distorcida, porque de 5 a 15 salários mínimos é uma distância grande, tem uma utilidade de renda aí muito diferente, e a classe A nem se fala. Você coloca no mesmo balaio quem ganha 16 salários mínimos, tipo quem ganha 20 e pouco, com quem é milionário. Mas ainda assim, a classe B, ou seja, de 5 a 15, é de 30% da população, e a classe A, que é acima de 15 salários mínimos, é apenas 9,2% da população. Então assim, diferente do que talvez muita gente pense, Curitiba é a capital de classe média, não de ricos. Tem rico? Óbvio que tem. Talvez tenha mais ricos do que em outras regiões? Talvez sim, mas a fotografia ainda é a mesma. Uma base da pirâmide muito mais larga do que o topo. Como é de se esperar, né, da maioria das capitais brasileiras, né? O crescimento econômico ele traz desigualdade, principalmente em países, né, subdesenvolvidos como o Brasil. Então, mesmo sendo uma das capitais com maior presença dessa classe A1 e A2, né, se a gente for dividir ali a galera que ganha mais de 15 salários mínimos em duas, não chega a 10% da população. E aí vocês devem estar se perguntando, e os bilionários, que estão muito mais distantes dessa galera aí, que não dá nem pra ver nessas classes, né? Bom, segundo o ranking de bilionários da Forbes, eu fui dar uma olhada, de 2022, o Paraná, eu não peguei de Curitiba, mas o Paraná em si é o 8º estado com o maior número de bilionários. São 6 que tem lá nesse ranking, que estão aqui no Paraná. E ao todo, são 284 brasileiros que estão nesse ranking de bilionários. Cara, só 6 pessoas bilionárias. 6 pessoas têm mais de 1 bilhão, né? É muito pouca gente com muita grana. A título de curiosidade aí pra vocês, obviamente São Paulo estava liderando esse ranking, né, com 113 bilionários. E o meu Ceará estava na 6ª colocação, até acima do Paraná, com 16 bilionários. Não que isso vai interferir na minha ou na sua vida, né, porque essa galera vive outro planeta. Porque a quantidade de bilionários não vai refletir se a gente está vivendo bem ou não, né? Se a maioria da população tem qualidade de vida, enfim, né? Se vocês não estão muito ligados aí na distância de 1 milhão para 1 bilhão, gente, pensa assim. Se você conseguisse gastar R$1 por 1 segundo, a cada segundo você gastasse R$1, em quanto tempo 1 milhão ia acabar e em quanto tempo demoraria para gastar 1 bilhão? Pensaram aí?
A resposta é o seguinte: 1 milhão de segundos, ou seja, R$ 1 a cada segundo, 1 milhão de segundos dá 12 dias. E 1 bilhão de segundos são 32 anos. Falando assim, o milionário até parece mais próximo da gente do que os bilionários, né? É sim, é isso mesmo. Aí pode vir um desavisado que chegou agora no canal e falar: ah, então você saiu do Ceará para Curitiba e tá cuspindo no prato que eu comeu. Calma, jovem, antes de falar isso, eu convido você a ver os outros vídeos do canal e conhecer melhor o que a gente pensa por aqui. Quem me acompanha já sabe que eu amo Curitiba. Senão não estaria aqui, ninguém tá me obrigando a ficar aqui. Mas isso não me impede de falar a verdade. E minha opinião também, afinal, o canal é meu, certo? Os maravilhosos e maravilhosas que me acompanham aí há mais tempo já sabem. Eu não gosto de ficar enfeitando, eu simplesmente falo o que eu penso por aqui e, de acordo com a verdade. Aí vocês podem querer também uma visão complementar. Porque a gente falou de pobreza e extrema pobreza, falamos também das divisão por classes com base em salários mínimos, de A, E e sem rendimentos, mas também existe uma divisão que é feita por regionais de Curitiba. Quem mora aqui sabe como é que funcionam as regionais, Então, a gente pode ter uma visão complementar a esses dados de classe e renda, pensando como se distribui pela cidade. E levando em consideração o que a gente falou, estima-se que a renda familiar média de Curitiba, ou seja, que está dentro das famílias, é de 3.700 e pouco, assim, 3.770, alguma coisa assim. E as regionais, elas são aglomerados de bairros, assim. Curitiba separa seus bairros e com perfis demográficos parecidos, onde a prefeitura separa não apenas para fim de levantamento, mas também para planejamento de políticas públicas direcionadas, obviamente. E a Agência Curitiba ela fez um estudo levantando a renda média dessas regionais. Lembrando que eu estou falando da renda média familiar das residências, ok? Ou seja, toda a renda que uma família inteira tem numa unidade residencial em média, beleza? Bom, a principal delas é a regional matriz, que ela abrange o centro e mais 18 bairros próximos, e é a regional mais rica. A renda familiar média é de R$ 6.455. Quase o dobro do restante da cidade, que é 3.000 e pouco. Já a regional Cajuru, que tem a maior densidade demográfica, a renda média é de 3.130, 133 por aí, abaixo do rendimento médio de Curitiba, que são os 3.700 e pouco. Outra regional é a do Boa Vista, que é a mais populosa das regionais, com a renda média de 3.726 mais ou menos. A regional Bairro Novo, que tem o rendimento médio domiciliar mais baixo de Curitiba, com 2.012. A regional Boqueirão, que tem 4 bairros, com 2.836. A regional SIC, com 2.124,40. A do Pinheirinho, com renda de 2.168. Tá vendo que eu tô falando várias regionais com valor muito próximo a 2.000, renda familiar de 2.000. A regional do Portão, que é a segunda mais populosa da cidade, com 11 bairros. A renda média de lá é 4.644. E também a regional Santa Felicidade, que tem menor densidade demográfica, e é dividida em 11 bairros também, com a renda média aí de 4.920 e pouco. Então assim, a gente consegue ver com dados médios, que não são a medida mais acurada, para descrever isso, porque a gente vai ter pessoas ganhando muito mais e outras ganhando bem menos do que essas médias. Mas dá para ter uma noção comparativa entre as regiões. Então algumas regiões possuem média da família até 3 vezes mais que outras, que as outras que são a maioria. Além disso, mesmo em regiões da matriz, você vai ver em cada esquina ou sinal pessoas pedindo dinheiro, vendendo balinha, placa escrito fome, pessoas dormindo no chão, debaixo de viaduto, nas calçadas, às vezes famílias inteiras ali. Então sim, Curitiba é uma cidade que possui bastante desigualdade social e pobreza. E não adianta ficar culpando quem vem de fora. Ninguém está passando fome por escolha, gente. Ninguém escolhe viver uma vida miserável. A realidade é que todo mundo está lutando e tentando dar o seu melhor para conseguir sobreviver e evoluir na vida. E a gente tem que melhorar muitas outras coisas, Não simplesmente buscar explicações cômodas, para isso. E nem colocar a culpa do sofrimento quem sofre.
Por que eu falei tudo isso? Para esclarecer que Curitiba, mesmo sendo melhor que muitas capitais, ainda possui o mal das grandes cidades e está longe de ser perfeito em termos de desigualdade. Mesmo sabendo de tudo isso que eu falei nesse vídeo, eu ainda considero Curitiba uma excelente cidade para se viver. Principalmente para quem tem o quê? Condições e um pouco mais de grana. Porque não é uma cidade barata, gente. Porque na verdade, das capitais, eu acredito que seja realmente a melhor para se viver hoje. Tem oportunidades como uma grande capital, bastante coisa para fazer como uma grande capital, mas não tem muito caos. É uma cidade mais tranquila, né? Tem menos problemas sociais, como eu falei, mas eles ainda estão presentes. Então você tem que estar ciente de tudo. É um assunto complexo, né, gente? E o objetivo do canal não é resolver nem explicar os problemas da humanidade, e sim falar sobre a vida em Curitiba de uma forma diferente, enfim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido um pouco mais sobre a cidade. Comenta aí o que vocês pensam sobre o assunto, deixa o like, se inscreve e tudo mais, beleza, gente? A opinião de vocês também importa muito e me ajuda aí. Até a próxima. Valeu, meu povo!